Boa noite pessoal, bem-vindos ao terceiro anel e a mais um vídeo de análise futebolística. Desta vez vamos analisar a vitória épica, a vitória histórica do nosso Benfica sobre o Futebol Clube do Porto, naquela que foi uma noite memorável no Estádio da Luz. Queres saber daquilo que estou a falar? Fica a ver este vídeo. Pois era, meus amigos, era a 11ª jornada que o Futebol Clube do Porto visitava o Estádio da Luz após desaires europeus de Águias e Dragões a meio da semana. Chegavam-se os dois numa posição, não vou dizer fragilizada, mas digamos tocada e pretendiam dar assim a volta por cima. O Futebol Clube do Porto queria uma vez mais fazer a festa no Estádio da Luz, mas Bruno Lage e os seus pupilos queriam dar um murro em cima da mesa e mostrar que o Benfica é muito superior ao Futebol Clube do Porto e que este Benfica está aqui para lutar pelo campeonato e chegar ao final do ano e sagrar-se campeões nacionais. Mas para tal era preciso uma exibição convincente e foi isso que vimos. Do primeiro ao último minuto, um Benfica por cima na partida, mais contundente, mais consistente e mais objetivo. Um Benfica à Benfica. Mas enfim, já iremos falar disso um pouco mais no final do vídeo, onde falaremos também dos jogadores em destaque e também de Bruno Lage. Agora vamos começar então por analisar as vicissitudes da partida e começamos como sempre com os 11 das equipas. Ora, Vítor Bruno, tal e qual como previsto na antevisão desta partida, entrava em campo no seu 4-2-3-1. Apostando no seu 11 de gala, acabaria mesmo por deixar PP de fora e optar pela velocidade de Galeno. Já Bruno Lage fez exatamente o mesmo e entrou em campo com o nosso Benfica disposto num 4-3-3 e com o regresso de Bá tinha assim o seu 11 de gala, o 11 em que mais aposta. Oh meus amigos, e o que dizer então destes 11? Já assim, relativamente ao 11 do Futebol Clube do Porto, tínhamos feito a antevisão da partida e era este o 11 que perspectivávamos. Um Futebol Clube do Porto cauto, mas que aqui acabou por apostar na velocidade de Galeno, se bem que na segunda parte fez entrar a PP. Apostava assim na criatividade de Fábio Vieira e na contundência do seu avançado estrela Samu, que viria mesmo a marcar o gol dos Dragões. Já o Benfica de Bruno Lage voltou a apostar no seu 4-3-3, que é a sua ideia base, e na minha opinião é a ideia ou o formato que o Benfica devia sempre entrar em campo. Poderia fazer algum ajuste tático e ter algum jogador no meio campo mais defensivo para poder ajudar a defender, tal e qual como a Turkoglu fez contra o Atlético de Madrid, mas o Benfica tem que entrar em campo sempre num 4-3-3 quando estamos a falar de equipas fortes. Contra equipas chamadas mais fracas até poderíamos jogar num 4-4-2, mas este tipo de partida exige um ideal que esteja bem montado, que esteja bem enraizado e que esteja bem interiorizado por parte dos jogadores e não fazer experiências como fez a meio da semana com o Bayern de Munique. Desta vez não fez experiências, Bá esteve de volta à equipa e o Benfica jogou à Benfica. Fez uma exibição de luxo, onde a maior parte dos seus intervenientes acabou mesmo por brilhar. Mas como eu disse, já falaremos disso no final da partida, aliás, no final do vídeo. Agora vamos sim ver as vicissitudes da partida. Após situações iniciais de pouco perigo, o Benfica chegaria mesmo ao golo à passagem do minuto 18. Após um bom roubo de bola da Turkoglu e um passe em profundidade, Pavlidis dentro da área com um bom chapéu acabava por bater Diogo Costa. No entanto, o árbitro invalidava a jogada por falta anterior de um jogador do Futebol Clube do Porto, imaginem só. Do livre resultante, Coxo ainda tentou marcar o golo, mas Diogo Costa em bom nível impediu o mesmo. Mas à passagem do minuto 29 chegaria mesmo o golo do Benfica. Após uma triangulação de bolas entre Arsens e Pavlidis, a mesma sobra para Tomás Araújo que de trivela e em profundidade desmarca carreiras dentro da área. Este, com um bom swing, acaba por tirar da frente o defesa do Futebol Clube do Porto e com um potente remate com a perna direita batia Diogo Costa. Estava feito 1-0 na Luz. E à passagem do minuto 39, o Benfica esteve novamente perto do golo. Após uma desmarcação fantástica de Di Maria de mais 40 metros, Pavlidis recebe a bola no pé, entra dentro da área e com um bom remate cruzado, vê o poste esquerdo da baliza de Diogo Costa impedir o novo golo. E no momento em que o Benfica estava por cima, novamente o grupo organizado de adeptos do Benfica lançaria tochas para o relevado, obrigando assim à interrupção da partida, uma situação que não faz qualquer sentido. No reatar da mesma, seria o Futebol Clube do Porto infelizmente a chegar ao golo. Após um bom passe em profundidade de Galeno, o defesa esquerdo do Futebol Clube do Porto com bom cruzamento para a área, vê assim Otamendi falhar e depois Samu nas suas costas acabar por marcar o golo. Estava feito o empate na Luz. Ora, e sem mais chegávamos assim ao intervalo e vimos então um Benfica que perdia na posse de bola 54-46, mas tinha mais ações na área adversária, com 8 contra 7, tendo efetuado 7 remates contra 5 do Futebol Clube do Porto, sendo dos quais 3 contra 2 nos remates enquadrados. E é assim, meus amigos, é apenas a minha opinião, mas estas estatísticas não traduzem o domínio do Sport Lisboa e Benfica na primeira parte.
É um facto, nos últimos minutos o Futebol Clube do Porto conseguiu equilibrar um pouco as forças, mas o Benfica teve mais oportunidades de gol que eu não pus aqui, pois foram remates que não foram enquadrados, remates que saíram ao lado e que acabaram por ter algum perigo. Inclusivamente há uma tripla defesa de Diogo Costa, mostrando que o Benfica estava bastante superior ao Futebol Clube do Porto, mas que a jogada seria invalidada devido a um fora de jogo inicial na mesma. Mas era um Benfica mais contundente, um Benfica pressionante e um Benfica com uma ideia de jogo bastante ofensiva, muito bem operada por Bruno Lage e muito bem desempenhada pelos seus jogadores. É um facto, no lance do golo eu acho que Otamendi está mal, acaba por falhar a interseção e isso acaba por deixar Samu completamente sozinho para além de Trubin, e o guarda-redes ucraniano não teria qualquer hipótese de conseguir assim defender a bola, pois não mesmo estaria à espera que o nosso capitão falhasse nesse tipo de jogadas. Mas enfim, os erros acontecem e não vamos crucificar ninguém. Esperávamos é que o Benfica viesse para a segunda parte com a mesma mentalidade e disposto a mostrar que era muito superior a este Futebol Clube do Porto. Ora, e logo à passagem do minuto 55, o momento do jogo. Um bom roubo de bola de Aktürkoğlu ainda no meio campo, um passe para Arsens e uma grande visão do jogador norueguês, que com um passe em profundidade rasgava a defesa do Futebol Clube do Porto e isolava Di Maria. E este com o pé esquerdo no momento de Delicatessen a fazer assim um remate em arco e a bater Diogo Costa pela segunda vez. Estava feito então o 2-1 no marcador. Ora, e apenas 5 minutos envolvidos, novo gol do Benfica. Mais uma grande jogada da equipa da Águia, com o Tomás Araújo a rasgar a defesa do Futebol Clube do Porto com um grande passe e a deixar Bá isolado na ala direita. Este, com uma boa assistência para o centro da área, encontrava assim Pavlidis, que com um toque subtil voltava a bater Diogo Costa. Ora, e à passagem do minuto 79, num bom passe em profundidade para a área de Tino, Otamendi tenta cabecear à baliza. No entanto, é impedido por Varela, que acaba por o pontapear na cara. O árbitro acaba por apontar para a marca de grande penalidade e Di Maria, sem hesitar, com o remate ao centro da baliza, punha assim o 4-1 final no marcador. Ora, e sem mais, chegámos assim ao final da partida e o Benfica continuava a não ter a posse de bola, tendo assim deixado a mesma para o Futebol Clube do Porto, com resultados finais de 51-49. No entanto, tinha 20 ações na área adversária contra 16 dos Dragões, tendo efetuado 16 remates contra 8, sendo dos quais 7 contra 3 nos remates enquadrados. Ora, e tal e qual como na primeira parte, vemos aqui umas estatísticas que, na minha opinião, não correspondem à verdade. Ou seja, eu acho que o Benfica foi muito mais superior do que as estatísticas mostram no final do encontro. Mas, sinceramente, temos que nos reger muitas vezes pelos números. E o Benfica, embora tenha tido uma superioridade avassaladora em termos de ideia de construção ofensiva, o Futebol Clube do Porto acabou por ter a bola durante largos períodos do jogo, inclusivamente na segunda parte, mas nunca conseguiu criar perigo para Trubin. Houve um par de remates à baliza sem consequência, houve aquela boa intervenção de Trubin na primeira parte e um bom par de disparos ao lado, essencialmente na primeira parte. Um Futebol Clube do Porto muito apagado, muito por culpa da boa exibição dos jogadores do Benfica. E falando então em exibição dos jogadores do Benfica, o que dizer então da maior parte dos jogadores, todos eles com grandes exibições, principalmente na segunda parte, onde eu acho que todos os elementos da equipa estiveram a render a um grande nível, inclusivamente Otamendi, que é um facto que falhou de forma escalabitosa no primeiro golo, como é evidente, mas depois acaba por fazer uma segunda parte de bom nível, controlando sempre Samu, quer em termos de 1 para 1, quer em termos posicionais de marcação à zona, acabando muitas vezes por fazer bons cortes. Já falando então dos jogadores do Benfica que eu acho que merecem destaque, vou começar então pela defesa e falar então de Tomás Araújo, que ao contrário do seu colega de setor, ou seja, de Otamendi, esteve a um nível imperial, ganhando praticamente todos os duelos pelo ar, saindo várias vezes a jogar com bola no pé, e o que dizer daquela abertura para Bá no lance do terceiro golo. Realmente um Delicatessen do central português, que eu acho que cada vez mais está de pedrical no 11 de Bruno Lage. É um facto, não é o novo Beckenbauer, também não nos vamos ficar assim já malucos com o jogador, mas é claramente neste momento o melhor central do Benfica, tendo passado claramente António Silva, e só espero que no final da temporada estejamos a falar de uma dupla de centrais meio essencial, pois acho que o António Silva também tem muito potencial, e sendo que é o último ano de Otamendi no Benfica, acho que Bruno Lage, mais cedo do que tarde, devia começar a apostar nesta dupla de centrais, Tomás Araújo, António Silva. Depois então o que falar da locomotiva Carreras à esquerda, não perdeu um único duelo, conseguiu abafar Fábio Vieira, e na segunda parte, quando meteram PP em campo, teve PP na sua ala, teve Galeno na sua ala, teve vários jogadores a tentar furar pela esquerda do Benfica e ninguém conseguiu. Esteve autenticamente imperial, uma vez mais voltou a ser bastante importante no momento ofensivo,
com o primeiro gol. E que gol! Não foi um gol fortuito, não foi um gol só de empurrar. O jogador recebe muito bem, com um bom swing tira o adversário da frente e depois com o seu pé mais fraco acaba por disparar para o fundo das redes um gol importantíssimo. Álvaro Carreras continua a subir de produção e ainda não percebemos bem qual vai ser o teto deste miúdo. Por fim, o jogador que eu quero destacar, uma vez mais, é o jogador que nunca joga mal, e estamos a falar de Fredrik Arsens. Estava assim no meio campo, é um facto que Tim também rendeu um bom nível, mas Fredrik Arsens esteve imperial, dominando o meio campo do Benfica e apagando completamente o tridente do Futebol Clube do Porto, que na minha opinião é a zona mais consistente da equipa do Dragão. Mas Fredrik Arsens, quer com os seus passos a rasgar, quer ainda com a sua assistência para Di Maria, mas não só, é um autêntico líder dentro de campo, e às vezes os líderes não precisam de usar a abraçadeira. Basta estarem lá e os colegas de equipa sabem perfeitamente quem o são. E neste caso, ontem à noite, Arsens foi um dos grandes líderes do Benfica. E por fim, ontem no meu direto eu tinha dito que o MVP da partida tinha sido para mim Álvaro Carreras, mas acho que foi o jogador que mais destacou em termos de produção individual. Mas realmente o MVP, ou seja, o jogador com mais impacto no resultado, não pode ser outro senão Ángel Di Maria. E não são apenas os 2 golos, pois um foi de penalti, embora o outro tenha sido o momento da noite, na minha opinião, mas é a aura do jogador argentino, é tudo aquilo que motiva, quer os adeptos na bancada, quer os jogadores dentro de campo, e vê-se perfeitamente. Os jogadores, quando estão aflitos e têm Di Maria ao pé, passam a bola, pois estão sempre à espera de um momento de magia. Quer seja um golo, quer seja uma assistência, quer seja apenas um drible ou qualquer situação. É um jogador que ontem voltou a descer uma vez mais no terreno para ajudar a Bá na defesa e um jogador bastante aguerrido na frente de ataque, sempre a lutar no chão, no ar, tentou lutar todas as bolas que disputou e é um jogador que nunca vira cara à luta. E ontem, claramente, para mim, foi o melhor jogador no Estádio da Luz. Falando então agora de Bruno Lage, o que há a dizer, depois do desaire e da prestação miserável da equipa em Munique, voltou ao seu 11 habitual, ao seu 11 de gala e ao seu registro ofensivo, aquilo que o Benfica sabe fazer melhor, que é jogar ofensivamente. Eu percebo que o Benfica às vezes tem que resguardar a defesa, como fez por exemplo com o Atlético de Madrid, mas nunca pode entrar em campo com uma ideia de jogo como fez em Munique, ou pelo menos não jogar assim o jogo todo. Ontem jogávamos com o Futebol Clube do Porto, muitos diziam que o Bruno Lage iria voltar a apostar num 11 do mesmo género e eu defendi aqui na divisão que não, que o Bruno Lage ia voltar ao 4-3-3 e ao 11 que mais confia. Também é um facto de ter Bá em campo ajuda, mas ontem até as substituições, embora tivessem sido homem por homem, acho que o Bruno Lage voltou ao seu bom registro, ao registro ofensivo, e é este o registro que a equipa entende, que os adeptos entendem e que o povo gosta, como dizia então o nosso antigo comentador. E é isto que a gente precisa. No campeonato, neste momento, continuamos em terceiro lugar, mas temos um jogo a menos. Estamos agora a 2 pontos do Futebol Clube do Porto e a 8 pontos do Sporting. Vamos ter esta paragem de seleções e agora durante 2 semanas não vamos ter Benfica a jogar para o campeonato. Vamos ter sim agora um jogo para a taça, no dia 24, frente ao Estrela da Amadora, no nosso estádio, e depois a difícil deslocação ao Mónaco. Mas temos agora muito tempo para que Bruno Lage entenda como é que o Benfica deve jogar a bola, que é como o fez ontem à noite. Uma vitória épica, uma vitória histórica, mas tem que passar a ser uma vitória regular, pois o Benfica é isto mesmo, raça, querer e ambição. E é isto, está feito então o vídeo, espero que tenham gostado. Se for o caso, dá o like, comenta, partilha, subscreve. Já sabes, para cá se tiver X, segue no X e ajuda a crescer o canal. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Viva o Benfica!